Fala galera, quem tá falando com vocês aqui é o Gui Afonso e você chegou para mais um Fios do Rock. Fala Fio, tudo bem? Aê, Fio! Estamos aí para mais o segundo capítulo da saga Fusion. Fusion com o Fio Rodrigo Baggio. Com o Fio Rodrigo Baggio. Palmas para Rodrigo Baggio. Aê! Aê! Já esteve conosco aqui no episódio anterior. A gente abriu esse tema, né, Baggio? Inclusive, vou pedir para você, por favor, fazer uma breve recapitulação. Sei que você tem umas notas aí a adicional, que é muito legal. E só deixando um recado para todo mundo, quem tá chegando pela primeira vez aí no podcast, não se esqueça, a gente tá em todos os serviços de streaming de podcast possível, Fios do Rock, Fio com U. Não se esqueça de checar tanto eu, guiafonso.santos, no Instagram, quanto o Fio Fábio Pisca, também no Instagram. E as School of Rock. Do meu lado, School of Rock tá em Vila Olímpia, School of Rock Pinheiros, Vila Madalena. E do lado do Fio Fábio Pisca, School of Rock Higienópolis. É isso, Fio? Exatamente. Então vamos dar a palavra ao convidado especial, nosso querido Fio Rodrigo Baggio. Rodrigo Baggio. Aê, pessoal, manda bala, Fio. Bom dia, muito bom estar aqui novamente. Vamos lá. No programa passado, iniciamos o assunto sobre Fusion, falando sobre Miles Davis, que é considerado o grande artista responsável pelo Fusion. E eu citei o momento na década de 60, quando Miles vinha com o seu segundo grande quinteto, no formato acústico. Eu citei o álbum Nefertiti, que foi o último álbum acústico, mas que nele já tinha o pessoal, o staff, que foi utilizado pelo Miles logo depois no que consideramos a fase elétrica, ou o período elétrico dentro da discografia do Miles Davis, que na verdade é esse período elétrico que dá início ao Fusion, que depois, nos anos 70, ganha força, expande-se, nos anos 80 mais ainda, chega aqui no Brasil e está presente até hoje no cenário musical mundial. Então nós temos ali, só fazendo uma ponte, o álbum Nefertiti é o último álbum acústico e logo em seguida vem Miles in the Sky, que é o primeiro álbum elétrico e com guitarra. Na verdade é o primeiro álbum do Miles Davis na discografia dele que tem guitarra, e essa guitarra é tocada pelo George Benson. Lembrando que o álbum Nefertiti conta com Herbie Hancock, Tony Williams e Wayne Shorter. Esses três depois tiveram seus trabalhos Fusion, seus trabalhos particulares, cada um com a sua respectiva banda. Então, essa ponte é importante para a gente observar como que o Miles saiu do universo acústico e entrou no universo elétrico, tanto que tem a alcunha, né, de período elétrico. E depois, no fim dos anos 60, nós temos ali o álbum que é considerado o grande marco do Fusion, que é o Beats Brew. Nesse álbum participam esses artistas que eu acabei de citar e tem algumas informações interessantes sobre esse álbum que já falamos anteriormente, mas eu peguei uma que eu achei realmente peculiar, que é de um biógrafo. Na verdade, ele foi um professor universitário, pesquisador e também trombonista. Ele tocou na Big Band do Glenn Miller. Olha que legal. Glenn Miller foi um grande band leader da época das swing bands, da swing era do jazz. E esse músico chamado Paul Tanner fez um artigo sobre o Beats Brew, em que ele falou que, entre outras coisas, ele colocou uma frase que eu achei muito interessante, que é: o resultado musical do Beats Brew flui entre padrões básicos do rock até texturas do hard bop. Para quem não sabe, hard bop é esse estilo que o Miles estava explorando no começo dos anos 60. Desculpa te interromper, filho. Fio.
vou pedir pra você explicar pra galera que tá ouvindo um conceito que você falou que é muito legal, que é textura. Sim, é importante. Textura em música é como os elementos musicais, melodia, harmonia e ritmo, os principais elementos, estão dispostos no todo, como que o grupo toca esses elementos. Então tem músicas que podem ter uma textura mais leve, com pouco movimento harmônico, ou seja, poucos acordes, poucas melodias. Poucos instrumentos ao mesmo tempo. Exatamente, todos tocando num ritmo mais simples ou menos ativado, digamos assim. Certo. Até texturas mais cheias, como no caso de música orquestral, quando a gente ouve uma orquestra tocando e tem muita coisa acontecendo, tem várias linhas sobrepostas, formando uma malha bem densa. Então, textura tem a ver com o conteúdo musical e como ele está se apresentando na composição. Então, o Paul Tanner, que inclusive o Fábio Pisca vai gostar dessa informação. O Paul Tanner, trombonista do Glenn Miller, mas que foi o inovador do electro-theremin. Olha, que legal. Nossa! E ele tocou em Good Vibrations dos Beach Boys. Tá brincando, filho? Que barato. Não, é o Paul Tanner. Olha que interessante. Por isso que eu achei legal trazer essa informação para essa nossa conversa, porque ela vem de um artista que já é fusion, né? Porque o Paul Tanner, trombonista do Glenn Miller, tocou electro-theremin. Na verdade, ele é o idealizador do electro-theremin, porque, para quem não sabe, nós temos o theremin, que é um instrumento muito utilizado na música do século XX e surgiu no século XX. É um instrumento que trabalha com frequências a partir do toque, da capacidade sensorial, vamos dizer assim. Ele é manipulado meio que no ar, né? Você não encosta no instrumento, você manipula ele. Isso, exatamente. É uma manipulação sensorial. Fazendo um parênteses, Phil, com o rock, o som do theremin, bom, você vai falar sobre o Good Vibrations, mas acho que ele ficou mais, ele é mais popular entre o pessoal do rock na gravação do Led Zeppelin, né, de Whole Lotta Love, né? Sim, sim. Isso, muito bem pontuado. E ele também ficou famoso por ser o instrumento da abertura do Star Trek. Olha só. Jornada nas Estrelas, né, aqui no Brasil. A série Jornada nas Estrelas, aquele tema inicial é feito com o theremin. Mas então, o Paul Tanner, além de trombonista do Glenn Miller e idealizador do electro-theremin, aí ele toca em várias gravações, uma delas é Good Vibrations dos Beach Boys, grande banda total do rock, né, assim como os Beatles. Estamos para fazer um episódio sobre eles, com certeza. Olha só, eu quero ouvir esse episódio. Os Beach Boys, né, juntamente com os Beatles, grandes inovadores da música, no rock, né? Sim. Justamente também por serem bandas que já tinham essa qualidade fusion na essência, né? Sempre incorporando elementos de outros estilos. Então, continuando sobre o Paul Tanner, ele faz quando sai o Beats Brew, do Miles Davis, que é o grande marco do fusion, ele faz um artigo em que ele coloca, entre outras coisas, essa frase. Então, o resultado musical flui a partir de padrões básicos do rock a texturas do hard bop. E, em alguns tempos, alguns momentos, até mesmo passagens de free jazz, ou seja, livres, totalmente livres, né? Então, eu achei interessante esse comentário porque ele coloca bem claro esse termo fusion, que é a mistura de padrões de rock com texturas de hard bop. Sim. Lembrando que o hard bop ele vem do bebop, que foi o grande estilo ali responsável por enfatizar a improvisação no jazz. Charlie Parker, Dizzy Gillespie, o próprio Miles começou como sideman desses músicos, né? Sim, o Monk também, né?
Thelonious, o Thelonious Monk. Então é legal pontuar isso porque nós vemos que dentro de cada estilo nós já temos essa no rock, né? A gente tem o classic rock, mas nos anos 70 tem o hard rock. A gente sempre tem esse elemento fusion presente entre subgêneros do mesmo estilo e entre estilos específicos, né, como o jazz e o rock, assim como observa o Paul Tanner nesse artigo que ele fez sobre o Beats Brill. Bom, então era isso que eu queria completar, que a gente falou no episódio anterior, e eu achei interessante trazer nesse segundo episódio para a gente continuar esse tópico do fusion. Ótimo. Eu queria jogar na roda talvez aí uma certa provocação, mas a gente fala muito do Miles e desses artistas que o Miles colocou na roda, né, pra tocar e pra criar esse estilo, como a gente falou na semana passada, pra também dar um desfecho pra questão Miles Davis, que a gente comentou mais. Você acha que o Miles, indiretamente ou diretamente, estabeleceu uma escola de composição e uma escola estilística com o fusion? Foi uma linguagem que não só ele iniciou, mas ele estabeleceu as estruturas básicas dessa escola, assim? Então, uma ótima pergunta, por sinal. Eu acho que indiretamente, sim, mas não diretamente, até por conta da postura dele. Porque vendo e ouvindo entrevistas desses músicos que nós temos hoje no mainstream, que foram os discípulos do Miles, o Herbie Hancock, o Chick Corea, o Wayne Shorter, o John McLaughlin, exatamente, o Wayne Shorter, o John McLaughlin, que hoje estão aí, né, no mainstream do jazz e da música universal. Eles falam que o Miles os incentivava a compor e a buscar sonoridades próprias, mas não que o Miles os instigasse a compor do mesmo jeito que ele estava fazendo. Certo. Então, de alguma maneira, sim, ele influenciou toda uma geração. Inclusive, me influenciou, porque quando eu ouço os discos, eu vejo como que ele organizava o material, né? É sempre uma referência na hora de compor, quando você está buscando certas referências assim específicas, né? Então, essa coisa da referência sempre vai ter, né, da influência, mas não que ele tenha forjado de maneira proposital, no sentido assim, eu quero estabelecer uma nova escola de composição. Não foi a ideia dele. Ele quis abrir o caminho da música, isso sim, né? Na verdade, assim, a minha opinião, como eu vejo. Como eu disse, né? Quando eu ouço entrevistas e quando eu ouço os discos, eu percebo esta característica. É que ele tem um jeito muito específico, né, de lançar artistas. Por isso que me veio isso na cabeça. Do Bill Evans, talvez até antes, mas principalmente que me vem à cabeça Bill Evans e Joe Coltrane, que depois de tocarem com ele, também foram criar carreiras sensacionais posteriormente. Aí depois você tem essa leva que tem os garotos, né? Tony Williams, Wayne Shorter, que é a que a gente tá comentando. Depois ele vai lançar também músicos sensacionais como Dave Holland, como o Marcus Miller, que vem na próxima geração. No fim dos anos 70, o Scofield, o Mike Stern. Exato, né? Mas, de fato, não existe um padrão entre as composições desses artistas, né? Cada um foi buscar ali a sua vertente. O McLaughlin com a questão da Mahavishnu. De fato, talvez não tenha sido uma escola composicional, digamos assim, né? Isso, como a gente tem, por exemplo, na música erudita, que a gente tem a primeira escola de Viena, com Mozart, Beethoven, Haydn, e a segunda escola de Viena. Os estilos estão muito mais bem definidos, né, ali. Exatamente. Até mesmo na segunda escola de Viena, a gente tem lá, né, o Schoenberg, o Webern, com diferenças estilísticas, mas sempre seguindo um mesmo caminho, né? Sim. Ali no Miles, o que eu percebo é que ele orientava o pessoal a buscar o som pessoal, aquele som pessoal do músico. Na verdade, ele selecionava o músico de acordo com essa característica, né? Ele via certo músico tocando, ele percebia nuances ou um jeito particular de tocar e ele arregimentava aquele músico com base nisso. Arregimentar em música é você contratar o músico, em termos mais simples, né? Ele contratava esse músico porque ele via um potencial ali específico, particular, e como que aquele potencial ia ser usado no trabalho dele, né? Ele já via lá na frente. A grande sacada do Miles era essa, né? Ele via
lá na frente. Ele tinha visão além do alcance. Visão além do alcance, olho de Tandera. O olho de Tandera. Não era o Lion, não. Era o Miles, o olho de Tandera. Olho de Tandera. Agora, o Fio Baggio, fazendo um pequeno parênteses aqui. Você falou sobre essa questão, dessa visão mesmo inovadora do Miles. Sim. Agora, a polêmica é, entre os puristas, isso não era visto com certos bons olhos, né? Ou eu estou errado? Então, dentro do jazz, a gente sempre tem, né? Em qualquer estilo, a gente tem esse purismo. O próprio Pat Metheny, que é um músico que nós vamos conversar a respeito em instantes, grande guitarrista de jazz, ele mesmo não se considera somente um guitarrista de jazz, ele se considera um músico e ele usa o jazz como uma maneira de expressão, ele já se coloca dessa forma. Ele falou em um artigo, inclusive um artigo que ele escreveu para a Berklee College of Music, em Boston, que nós falamos a respeito, ele falou que toda forma de purismo é um tanto inocente, porque purismo nunca existiu, né, em música. E se a gente considerar a história da música, isso faz um certo sentido, porque quando a gente tem, vamos pegar Johann Sebastian Bach com o Barroco, logo depois vem o classicismo, mas o próprio barroco do Johann Sebastian Bach já era um pouco diferente do que aconteceu antes, né? Ele é considerado o barroco tardio, digamos assim, né? Então, essa questão de purismo, como diz o Pat Metheny, né? Pensar dessa forma é ingênuo, né? Para quem pensa dessa forma, quem é purista, porque você tem o som A, você tem o som B, né? Igual eu já ouvi gente dizer que o rock acabou quando os Beatles acabaram, né? Tem gente que já me falou isso. Sim. Não, o rock acabou quando os Beatles acabaram. E eu acho isso uma das maiores baboseiras, né? Mas, enfim, levando um pouco à frente essa questão, Pisca, o jazz é um estilo que permite mais essa experimentação. Embora também nós encontremos puristas, entre aspas, no jazz, ele é um estilo que promove mais essa experimentação. Por exemplo, é o que eu costumo dizer em aulas quando a gente vai falar sobre fusion ou sobre improvisação, composição. Quando você está no universo do jazz, improvisando, e inclui elementos do rock, da salsa, da bossa nova, da música indiana, o próprio estilo já tem uma aceitação estética mais maleável do que quando eu faço isso no rock. Se eu for improvisar um blues e começar a usar muitos elementos fora daquele universo do blues, o ouvinte vai falar, é um blues mais experimental. Esse termo já vai acompanhar o estilo em questão. Então eu vou fazer um blues e uso ali uma escala indiana ao invés de usar a boa e velha pentatônica. O ouvinte vai receber aquilo como blues, mas já vai complementar. É um blues mais experimental. Então tem certos estilos que a própria arquitetura do estilo, digamos assim, é mais fechada nesse sentido, né? Não estou fazendo nenhum juízo de valor, que tem um estilo melhor do que outro. Nós estamos aqui avaliando esteticamente o estilo. Tem uns que possibilitam mais. Coisas que eu vejo assim, por exemplo, os Beatles foram muito felizes nesse aspecto, porque eles incluíram dentro do rock, e de uma maneira muito particular, elementos de outros estilos. Só que não de uma maneira artificial. Eles pegavam as influências e levavam aquilo para o universo deles. Isso que eu acho mais genial dos Beatles. Eles eram os Beatles e pegavam influências da bossa nova, da música indiana, da música folclórica irlandesa e levavam isso para o universo deles, e não o contrário. Eles não tentavam ser o Tom Jobim, né? Eles pegavam uma referência e levavam para o universo deles. Então, assim como os Beatles na época, por certos tradicionalistas, né, poderiam soar um tanto esquisitos, no jazz também a gente vai encontrar isso, né? Mas eu creio que, na época, uma visão, né, que eu tenho,
o Miles não tenha, ainda mais porque ele já tinha o nome, né? Ele já era o Miles Davis, ele não era um artista em construção. Sim. Ele já tinha o nome estabelecido. Então, ele já tinha o nome estabelecido, ele já tinha essa característica de inovação. Então, quando ele chegou com o Beats Brew, os críticos ouviram e falaram, é o Miles. Tanto que esse artigo do Paul Tanner, ele mostra isso, né? Que ele está fazendo uma análise do Beats Brew. Ele pegou elementos do rock, pegou elementos do hard bop e até mesmo do free jazz, né? E soube condensar tudo isso de uma maneira específica e que produziu um resultado sonoro sensacional. Certo. Muito bom, muito bom. No caso, você citou um guitarrista, pelo menos também pra mim, muito importante pro Fusion em geral. Talvez ele não seja, ele tá no mainstream, pra quem conhece o estilo, mas seria legal talvez a gente expandir um pouco, porque, pelo menos na minha opinião, tá? É um dos guitarristas mais sensacionais que eu já ouvi, que é o Pat Metheny. O que você acha, Rodrigo, que ele tem de conexão com o Fusion? Porque o Pat também é um guitarrista de várias épocas, né? Então, falando de um primeiro momento ali dele, ele contribui para o Fusion, ele está mais fincado no jazz. O que você observa? O Pat tem uma história interessante, né? Eu, como guitarrista, e ele é uma das minhas principais referências, um dos caras que eu mais ouço, sim, e sempre pesquisei a respeito. É interessante observar que o Pat diz que a maior referência para ele são os Beatles, né? Que ele começou a tocar guitarra por conta dos Beatles. Legal. E até numa ocasião pediram para ele elencar alguns álbuns que o influenciaram. Do Miles Davis ele colocou o Four and More, que é com esse grande segundo quinteto do Miles, da fase acústica. Legal. Esse quinteto que depois parte do quinteto, ou pelo menos 4/4 do quinteto participa da fase elétrica, né? Sim. Quando ele ouviu esse disco pela primeira vez, ele tinha, acho que ele era adolescente, pré-adolescente. Ele disse que o irmão dele chegou e em casa com esse disco, ele ouviu, ele foi arrebatado nos primeiros segundos do disco, né? Sim. E ele já sabia que ele queria tocar aquele tipo de som, que é o jazz. O jazz que nós estávamos falando, né? Esse hard bop dos anos 60. No entanto, ele fala que ele começou na guitarra, como ele é de uma família tradicional do centro-oeste dos Estados Unidos, ele disse que a guitarra elétrica naquela ocasião era um instrumento na contracultura, né? Ela era tida como o símbolo da rebeldia, né? O símbolo da própria contracultura. Então ele teve um pouco de restrição com relação a isso. Mas ele disse que o que o motivou, né, o grande motivador foi ter visto os Beatles no programa do Ed Sullivan, quando os Beatles se apresentaram nos Estados Unidos. Aí o Pisca pode reforçar essa informação. Foi a primeira apresentação dos Beatles nos Estados Unidos, né, Pisca? Isso, é a primeira visita dos Beatles, fevereiro de 1964. Inclusive, pessoal, uma observação. 3 grandes guitarristas do jazz hoje, John Scofield, Pat Metheny e Bill Frisell, dizem que a guitarra elétrica teve um papel importante, ou melhor, eles escolheram tocar guitarra elétrica por conta de verem os Beatles nesse programa em 1964. Olha só. Então, os 3 pilares da guitarra jazz, da guitarra moderna hoje, que também tem muito... Quando a gente fala da guitarra moderna no jazz, ela já vem com essa coisa do fusion embutida, esse aspecto fusion embutido. Ela não é uma guitarra tão tradicional como a gente tem nos anos 40 e nos anos 50, né? Em termos de linguagem no jazz. Ela já é mais aberta. É isso que nós estamos até falando do Pat Metheny. Como ele teve esse início influenciado pelos Beatles, mas ao mesmo tempo ele ouvia outras coisas, eu acho que essa questão fusion, Guilherme, já começou na formação dele. Ele enquanto aluno, estudante, né? Ele ouvia em casa o pai e o irmão, que são
músicos de sopro, né? Sim. O pai tocava trompete, o irmão também, os dois trompetistas. Ele conta que o pai e o irmão ensaiavam as suítes do Bach, então ele via aquilo, né? Já tinha aquele universo da música clássica, erudita ali na casa dele, e ao mesmo tempo ele estava recebendo a informação dos Beatles, né? Aquela coisa da contracultura. E ouvindo o Miles Davis. Então ele começou já no Fusion nesse momento. Nessa mistura. E claro, essa mistura já aconteceu no início, quando ele era estudante ainda, né? Quando ele não era o Pat Metheny que conhecemos hoje, né? Certo. E isso, claro, o primeiro álbum que ele faz nos anos 70, em 1975, gravado em 75, lançado em 76, que é o Bright Size Life, ele vem numa proposta fusion, mas diferente do fusion que estava acontecendo na época, que era um fusion mais roqueiro, certo, digamos assim, com guitarras distorcidas, elétricas e distorcidas, né? Sim. O Pat vem numa outra proposta, ele faz um fusion. Nós temos elementos do jazz tradicional, mas tem muito da música chamada americana. Esse termo americana é um umbrella term, né? Sim. Um termo guarda-chuva para designar aquela música rural americana. Não exclusivamente a música country, mas tem ali a música regional, a música, o bluegrass, né? É como se pra gente fosse a música caipira, né? Digamos assim, de uma maneira muito, muito simples. Eu gostaria de deixar até como detalhe, para quem se interessar, um bom exemplo desse estilo de música é uma das músicas, acho que várias bandas fizeram versões, que é Hold Down, do Aaron Copland, né? Um compositor de música contemporânea, mas que vocês podem ouvir na versão do Emerson Lake and Palmer, por exemplo. Exatamente. Né? Que tem ali uma sonoridade muito americana mesmo, de construção de melodias, a própria harmonia, como tudo é encadeado. Tem bastante essa linguagem, né? Uma música bem, bem clara, fincada nessa linguagem. Em relação à música, a esse termo, né, americana, que eles falam, né, que pra gente é americana, no português, trilhas de filme usam bastante essa sonoridade. Eu posso até citar, nós temos o Alan Silvestre, grande trilhista, responsável pela trilha do De Volta para o Futuro, por exemplo. Legal. Que naquele filme Náufrago, que é do Robert Zemeckis também, o mesmo diretor de Volta para o Futuro, o filme Náufrago com o Tom Hanks, eu acho fantástico esse filme. A trilha é totalmente baseada nessa música americana. Então, para quem quiser ter uma referência mais rápida, saber o que é essa música, procure no YouTube Náufrago trilha e já vai ter uma noção de como essa música ocorre, né? Como ela acontece. Legal. Muito bom, hein? Muito que bom, aula. muito bom, muito bom. Programa hoje alto nível, né? Opa. Aliás, fazendo um parênteses, querido Baggio, esse primeiro álbum do Pat Metheny que você citou, o baixista é o Jaco Pastorius, Jaco não é? Pastorius. Então, esse álbum é muito interessante porque é o primeiro álbum do Pat. Inclusive, ele entrou recentemente para aquela lista que nos Estados Unidos, eu acho isso muito interessante, eles têm isso, né? Os americanos, nesse sentido, eu acho muito importante o que eles fazem, que não é nem o resgate, é o arquivamento, digamos assim, a organização do patrimônio histórico e cultural que eles têm. Então tem aquela coleção que é daquela fundação, a Smithsonian. Certo. No Smithsonian Collection, eles colocam tudo que é de patrimônio cultural americano. Então, livros, discos, olha que legal, poemas, trabalhos científicos, tudo entra ali. Então, o Bright Size Life entrou na lista do Smithsonian como patrimônio cultural americano, né? Que é o primeiro álbum do Pat Metheny. Ele mesmo diz que gravou esse álbum. Ele foi o primeiro álbum que ele gravou logo depois que ele saiu da banda do Gary Burton. Sim. Que grande vibrafonista de jazz também, que já fazia fusion no seu trabalho, né? E muito envolvido, também, né? Tem álbuns dele sensacionais com Chick Corea, por exemplo. Era um cara que fazia exatamente, parte da cena do jazz ali, na linha de frente. Exatamente.
Na linha de frente, exatamente. E o Pat grava esse álbum pela ECM Records, a gravadora alemã, a gravadora independente. Depois eu vou pedir pra você fazer um parêntese sobre isso, Fio. Agora a gente tá falando do Pat, né? Mas eu gostaria depois que você citasse, falasse um pouquinho pra gente da importância da ECM pro estilo. Já que era uma gravadora que tava na cabeça ali do Manfred Eichmann, né? Que é o dono. Isso. Mas enfim, manda bala. O Bright Size Life, como nós estávamos falando, ele vem ali com essa proposta fusion da música americana, com o jazz e com... Tem elementos do rock também, mas não, digamos assim, na linha de frente, né? Porque a gente pensa no fusion, aí imaginamos aquele cenário assim, são harmonias de jazz, aqueles acordes com sétimas e nonas e décimas terceiras. Com overdrive. Mas com overdrive. Tocado, o acorde tocado com distorção. Né? Na verdade, esse é o primeiro elemento mais claro que se apresenta, né? Mas não é só isso que nós temos entre o rock e o jazz. É uma análise muito rasa, né? Uma análise muito rasa. Exatamente. No caso, o Pat já estava tocando ali, né, no Bright Size Life, de uma maneira mais roqueira, né? Uma maneira roqueira no sentido de articulação mesmo, articulação das frases. Você sente frases de jazz, mas tocadas de uma maneira guitarrística, digamos assim, né? Que já vem da linguagem do rock, né? É uma análise muito, muito básica que eu estou fazendo aqui. Ouvindo é melhor para entender o processo, que também não é tão claro assim, ele pegou esse elemento do rock, aquele elemento do jazz e uniu os dois, né? Muitas vezes esse fusion que os artistas estavam fazendo nos anos 70... esse fusion era um produto da vivência deles num universo musical onde tinha rock e jazz. Então, quando ele ia tocar, ele não ficava pensando que ele estava pegando um acorde de jazz e tocando com overdrive. Era uma coisa bem mais natural, né, e não artificial. Mas então, o Pat, como o Pisca citou, ele usa o Jaco Pastorius como baixista nesse álbum, porque os dois se conheceram na Universidade de Miami. Exato. E os dois eram grandes amigos, né? O Pat fala muito do Jaco Pastorius, e eles gravaram esse álbum na Alemanha com o Bob Moses na bateria, né? Então esse trio que ficou conhecidíssimo é o trio do Bright Size Life. O Pat sempre fala, ele sempre, ao longo da discografia dele, nós temos vários álbuns em trio, com diferentes trios. Então, ele gosta muito esse desse formato, né? Gosta muito desse formato. Inclusive, ele diz que para o guitarrista, e eu falo com propriedade, para o guitarrista é desafiador tocar nesse formato trio, né? E ele grava, então, com o Jaco Pastorius ali, que também depois desse álbum entra no Weather Report, né, que é um dos grandes grupos de fusion dos anos 70. E o Pat Metheny depois ele inaugura o Pat Metheny Group. O grupo dele. Que é um grupo também que faz muito fusion, principalmente nos anos 80 e anos 90, mas eles fazem um fusion não só com elementos do rock, mas com elementos da música brasileira, da música tailandesa. Tem várias nuances, né? O Pat busca referência em vários estilos, e é legal... Em vários estilos. Até como referência também, Roots of Coincidence, uma música do Imaginary Day, já é um álbum dos anos 90, do Pat. Eu ia falar sobre essa faixa. Legal, então por favor, manda bala. Essa faixa, eu ia falar na verdade sobre músicas que contêm elementos fusion, não só do rock, né, de outros estilos, no caso do Pat Metheny Group. Mas essa música, The Roots of Coincidence, que é do álbum Imaginary Day, de 1997, essa faixa ganhou o Grammy de melhor música de rock. Olha só. Olha só. Melhor tema de rock instrumental. Foi essa faixa que ganhou o Grammy naquela ocasião. Então, para vocês verem como é interessante, né? O Pat Metheny é um guitarrista, ele mesmo não se considera um guitarrista somente de jazz. Ele é um músico que usa o jazz como forma de expressão.
mas essa música aí ganhou o Grammy na categoria rock. Né? Muito legal, muito legal. O Pat é um cara muito versátil, assim. E ele tem, no próprio Imaginary Day, Hit of the Day, que já tem outras referências, já busca espaço em outro tipo de linguagem e, enfim. Exatamente. Ouvir um álbum do Pat é sempre uma experiência muito legal, porque você sente que você tá viajando o mundo inteiro, assim. Exatamente. Lembrando que o grande parceiro dele, falecido recentemente, uma grande perda, o Lyle Mays, o pianista. Na verdade, eu vejo o som do Pat Metheny Group como o resultado da fusão entre as ideias do Pat e as ideias do Lyle. Com certeza. Né? Porque os dois ouviam muita música. Tanto que tem o álbum de 2005 chamado The Way Up. Muito bom esse que é um álbum muito bom, que é o álbum concebido como uma única música, né? Sim. Para fins comerciais, a música foi dividida em 4 partes, por conta do formato do disco, mas eles conceberam a música como uma única peça de 80 minutos. Essa música é fortemente influenciada pela música minimalista do Steve Reich, principalmente pela peça Música para 18 Músicos, muito legal. Music for 18 Musicians, do Steve Reich, que é um grande compositor. Um dos maiores nomes do minimalismo, eu diria, né? Reich é muito... Do minimalismo da música contemporânea, né? E ele tem intersecção com rock, ele mesmo já teve, se eu não me engano, já foi citado por Emerson Lake and Palmer também como uma referência para determinadas peças Sim. que eles faziam. Reich era um cara que estava muito ativo nos anos 60, para todo mundo que tocava e conhecia rock no final dos anos 60, o minimalismo estava muito em voga e o Reich era uma ponte, né? Entre ali a música erudita minimalista e o rock e o pop que estava em voga nessa época. É um compositor muito interessante. Inclusive, pessoal, olha que detalhe interessante. O Steve Reich escreveu uma peça para o Pat chamada Electric Counterpoint, contraponto elétrico, que é uma peça que tem 8 partes, 7 partes de guitarra, 7 linhas de guitarra e uma linha de baixo. Sendo que das 7 linhas de guitarra, as 6 linhas de guitarra mais a linha de baixo são pré-gravadas para que sejam tocadas ao vivo enquanto a guitarra, porque tem a live guitar, né? Sim. Então o Pat apresentou essa peça, 6 guitarras mais o baixo, tocando como se fosse uma backing track gigante para ele. Legal. E ele tocando uma das guitarras ao vivo. Essa música foi regravada pelo Johnny Greenwood, do Radiohead, que é um grande fã do Steve Reich e do Pat Metheny. Ele também, em concertos dele, não do Radiohead, sim, em concertos dele, ele tem um trabalho como compositor de música erudita. Não sei se ganhou Oscar, mas já foi citado para... Ele já foi indicado ao Oscar por Trama Fantasma, aquele último filme do Daniel Day-Lewis, né? Ah, legal. Ele que fez a trilha, ele foi indicado ao Oscar. E ele tem isso no YouTube também, é só pesquisar Johnny Greenwood Electric Counterpoint. Ele está tocando também a peça que o Reich escreveu para o Pat Metheny. Que legal. Para vocês, né, para a gente entender como que essa fusão, né, do rock e o jazz e a música contemporânea, como esses 3, 4 segmentos se conectam, né? Ou como eles desembocam numa única via, digamos assim. Muito bacana. Muito bom. Muito bom. Alto nível. Altíssimo nível. Eu ia até falar... nível. Eu queria perguntar pra você, Badio, a gente falou um pouco desse músico, mas também é um músico muito interessante no aspecto fusion, que talvez aí não estava tão interessado em unir rock e jazz, mas jazz e música erudita, que é o Joe Zawinul. Também tocou com Pat, foi pianista do Cannonball Adderley na época ali que a galera tava fazendo... Ele fez um som com Cannonball Adderley, mas ele até fez um álbum chamado... Tocou com o Miles, né? Tocou com o Miles e ele fez o Rise and Fall of Third Stream. Eu queria que você falasse pra gente um pouquinho do que seria esse lado fusion do jazz olhando pra música erudita agora e esse third stream que o Joe Zawinul cita um pouquinho. Só pra gente passar por isso também, que eu acho que é um tópico interessante também, né, pro fusion. Sim, então, esse assunto é um pouco mais denso, né? Sim. Não que o fusion em si, né, foi o que eu disse, né?
quando a gente pensa em fusion, a gente pensa, é o guitarrista tocando aqueles acordes rebuscados com distorção, ou com delay, ou com qualquer efeito de guitarra, digamos assim. Sim. Não é só isso, é mais profundo, né? No third stream, que é a junção do jazz com a música erudita, a coisa ocorre da mesma forma. Não é o third stream, não é mais fácil falar o que ele não é do que falar o que ele é, né? Ele não é orquestra improvisando, ele não é... Exatamente, não é um quarteto de jazz tocando Autumn Leaves, não é isso, né? Porque às vezes a gente pensa, né? Os músicos ali tem um quarteto de cordas. Eu falei quarteto de jazz, não, né? Um quarteto de cordas tocando Autumn Leaves. Tem um quarteto de cordas, eles estão fazendo só um repertório de jazz. Isso não é o third stream. Exato. O third stream está mais na essência da composição. Como você organiza o teu material musical utilizando referências da música erudita, por exemplo. O que o rock progressivo fez, né? Talvez o Yes seja uma grande referência nesse aspecto, com o Close to the Edge. Nós temos no Close to the Edge a música Close to the Edge, do álbum Close to the Edge, que é uma peça clássica, né? É uma sonata. Sim. Ela tem apresentação dos temas, desenvolvimento e conclusão. Então o Yes pegou um formato da música erudita, né? Uma forma de estruturação, e dentro dessa forma usou elementos... usou a guitarra elétrica, então tem passagens de improvisação, coisa que na música erudita não ocorre, né? Mas na música popular, no rock, no jazz, a improvisação já é um elemento de linguagem, né? De estruturação. Então no third stream acontece a mesma coisa, usar os elementos da música erudita. Por exemplo, tem o grande compositor, o Gunther Schuller, que é o considerado pai do third stream, né? Quem concebeu a ideia, né? Tanto que vários músicos, principalmente da ECM, que a gente citou, né? O Terry Hipdahl, que é um grande guitarrista norueguês, ele fez parte do grupo do Gunther Schuller. Inclusive, esse guitarrista, o Terry Hipdahl, é um guitarrista fantástico, guitarrista da ECM, guitarrista norueguês. Ele faz muito bem essa junção do fusion, do rock com jazz e com a música erudita. Ele tem concertos para guitarra elétrica, inclusive ele tem um duplo concerto para guitarra elétrica, são 2 guitarras elétricas e orquestra. Legal. O outro guitarrista é um guitarrista norueguês também, se eu não me engano é norueguês, chamado Ronny Letekro. É um guitarrista de rock, então o Terry Hipdahl chamou esse guitarrista para o concerto, né? Para performar esse duplo concerto que ele escreveu. Então nessa peça nós vemos uma guitarra de rock, uma guitarra mais jazzística e uma orquestra tocando uma música que tem elementos de orquestra, tem elementos da música sinfônica, elementos do rock e elementos do jazz, né? Então, tem na peça sessão de improvisação, coisa que na música erudita não tem, né? Mas a música é concebida na forma sinfônica, como uma peça sinfônica. Muito interessante, muito legal. Muito bom. Agora, galera, eu acho que assim, né, fica claro para o pessoal que está ouvindo, né, Phil, que o assunto fusion é profundo, como a gente falou, e é difícil falar dele de uma forma rasa, por isso que a gente dividiu em 2 episódios. E ainda tem... Sim, exatamente. A gente está encaminhando para 50 minutos e ainda tem muita coisa legal para falar. A ECM, que já foi citada várias vezes, eu acho que é um marco na história do Fusion também. Porque é uma porta aberta pro estilo, né, Phil? Sim. A ECM, então, eu estava falando do Gunther Schuller, só para completar, ele é um grande compositor e educador da área do jazz, mas que tem um trabalho como compositor sinfônico. Então... Para quem tiver interesse, é só digitar no YouTube Gunther Schuller, Gunther, e Schuller, o nome alemão, né? Com S-C-H e 2 L's. E lá tem uma playlist de trabalhos dele, né? Legal. Eu acho interessante para quem quiser entender como que
a essa fusão entre elementos da música sinfônica e elementos do jazz. E o Terry Hipdall, para quem quiser ouvir elementos do rock, elementos do jazz e elementos da música sinfônica. Muito Inclusive, legal. Phil Pisca, o Terry Hipdall é um grande fã do Fred King, o grande guitarrista de blues. Olha só. Ele tem uma versão dele tocando Hideaway com uma big band. Nossa, que sensacional. Sim, o grande Fred King, né? O grande Fred King. Grande. Dos ídolos também de Eric Clapton. Sim. Exatamente, exatamente. Falando da ECM, a ECM é responsável, como o nome diz, né? Edição de música contemporânea. O Manfred Eicher, ele tinha em mente quando ele fundou a ECM, e ele até hoje ele está na direção da gravadora. Inclusive, ele ganhou recentemente um prêmio de produtor do ano, um prêmio Olha que legal. importante, um prêmio importante na Europa. Eu vi na página da ECM, que eu sigo, né, a página da ECM. O Manfred Eicher, ele sempre teve essa visão de inovação como o Miles tinha e de fusão de elementos, né, de gêneros, de estilos, digamos assim. Então a ECM foi fundada nesse pilar, né, da fusão. Então nós temos, por exemplo, o Egberto Gismonti, que citamos no episódio anterior. O Egberto Gismonti é um músico brasileiro que faz o fusion muito bem, porque ele tem a banda Academia de Danças nos anos 70, fazendo aquela música instrumental brasileira com coisas do samba, do frevo, e colocando esse conteúdo apoiado sobre um conteúdo clássico, né, de como ele desenvolve a peça em termos formais, de acordo com a música clássica, né? Então, ele é um grande artista da ECM, né? É da ECM há muito tempo, já lançou vários discos pela ECM. E a própria ECM possibilita os artistas nesse sentido, né? Ela busca artistas que tenham esse diferencial, né? Que conseguem fundir elementos diversos de uma maneira específica, numa voz única, né? Bom, e lembrando, né, Bajo, que o primeiro disco do Return to Forever saiu pela ECM, né? Muito bem observado. Verdade. O primeiro disco do Return to Forever e alguns discos do Chick Corea, o líder do Return to Forever, né? Alguns discos do Chick Corea depois nos anos 70 e anos 80. O Guilherme citou, né, o Chick Corea com Gary Burton. Foi na ECM. Esses discos saíram pela ECM, porque o Gary Burton também era da ECM, né? Não sei se continua ainda, mas era da ECM. E o primeiro disco do Return to Forever saiu pela ECM. Ok. Agora, gente, pegando o gancho, acho que a gente não pode passar aqui batido nesse papo. Hoje o papo é muito voltado aos guitarristas, do Pet, agora esses guitarristas que o Phil Bajo citou. Mas eu acho que a gente não pode esquecer também de dois grandes guitarristas do mundo do rock, do pop, e que são guitarristas que vêm de começaram com uma influência muito forte do blues, mas que foram profundamente impactados pelo fusion, né? Que é o Jeff Beck e Carlos Santana. Sim, totalmente. Sim. Com certeza. Então eu queria que vocês, como guitarristas, né, falassem um pouco disso, né? Porque é o outro lado, acho que é um lado oposto do que a gente vinha falando, né? De linguagem, né? Falando em termos de linguagem, né? Desses guitarristas que vinham dessa onda do rock, do mundo do pop, e que foram, no caso o Santana, muito impactado e isso nos trabalhos dos anos 70 deles veio muito à tona. Queria que vocês falassem um pouco disso. Sim. O Santana eu queria até comentar, pra mim talvez uma das maiores referências da minha vida como guitarrista é o álbum Love, Devotion, Surrender, que ele lança com o Mahavishnu, né, com o John McLaughlin. E Isso. É um álbum sensacional, onde eles tocam composições do Coltrane e coisas específicas do McLaughlin, e onde a gente ouve o Santana, talvez é o melhor álbum que eu já vi o Santana, em que eu já ouvi o Santana.
ponto de vista da improvisação, das melodias, da linguagem de guitarra, e é sensacional, muito importante pra mim, especificamente por conta desse contexto de fusão de estilos. Você tem ali o Santana, um guitarrista que vem muito da música, né, latina, tocou no Woodstock, inclusive, a gente já fez programa sobre isso, mas um dos principais festivais de rock, e que nos anos 70 dá essa guinada no estilo guitarrístico dele e abre um espaço dentro do lado jazzístico muito importante, enfim, me impactou bastante. Sim, é interessante observar que a gente falou sobre esse aspecto, ou sobre esta qualidade no episódio anterior. Nós temos o Fusion, que é basicamente falando a junção do rock com o jazz. E temos esse evento acontecendo a partir do rock, a partir do jazz. Então temos que observar sempre isso. Então, por exemplo, quando nós falamos da Mahavishnu, do Weather Report, são músicos de jazz que pegaram elementos do rock, né? Assim como eu falei dos Beatles, né? Que uma banda de rock que pegou elementos de outros estilos e incorporou ao jeito particular da banda. Sim. Nós também temos músicos, né? O Santana, ele é um guitarrista de rock, música latina sempre teve isso, né? O Jeff Beck, um guitarrista de rock, com base no blues, e eles pegaram referências do jazz, então é o contrário do que a Mahavishnu, o Miles, o Pat fizeram, né? Que são músicos do jazz e pegaram referência do rock, né? Porque é uma coisa que não tem como fugir, né? O músico, ele começa de algum estilo. Exatamente. Não tem uma coisa assim... eu comecei de lugar nenhum. Não existe isso, né? Você começa... Eu comecei na guitarra rock. Depois, na verdade, eu comecei no violão tocando guitarra rock. Mas o violão, para mim, foi tão importante que eu continuei os meus estudos de violão. Sim. Então, eu digo que quando eu comecei a tocar guitarra, eu comecei a tocar o rock, né? Tocar Van Halen, essas coisas que eu ouvia na época da minha adolescência, né? Mas hoje, né, eu tenho esse trabalho como compositor, então isso de alguma maneira, essa minha primeira referência do Van Halen, né, está presente na minha música hoje. Não significa que quando eu escrevo a música eu peço para o guitarrista fazer two hands, né? Exato. Não é isso. Eu não peço, faça tapping igual ao Van Halen, não é Talk isso. Eruption, mas a né? Nesse trecho você vai dar tantas alavancadas, não é isso, né? É exatamente isso que a gente está falando sobre o Fusion, né? O Fusion não é isso. O Fusion é como que é atitude também, né? Como que o músico recebe informação de diversos lugares, de diversos pontos diferentes, e aquilo é refletido na música dele, no jeito de tocar, né? Isso talvez seja a qualidade mais importante do Fusion, né? Por isso que a gente ouve os álbuns do Santana, a gente sente uma sonoridade diferente ali. Mas não é porque o Santana pegou um acorde de jazz e ficou tocando a pentatônica em cima. Não é só isso, né? Mas como o Pisca disse, né? O Santana, ele foi muito influenciado por esse cenário, assim como o Jeff Beck. Sim. Coisa que outros músicos, como o Clapton, não tiveram tanto, né? O Clapton, ele não teve tanto essa coisa com o jazz, né? Mas ele teve com o blues. Né? Porque o rock, na verdade, é que blues e rock, eles se misturam muito, né, Pisca? Exatamente. A gente nem consegue, às vezes, diferenciar o blues do rock. Por exemplo, os Stones. A discografia inteira dos Stones, basicamente, é baseada em blues. Só que você ouve aquilo, você fala, não é blues, né? Não é blues isso aí. Porque os caras sabem fazer muito bem. Porque aquilo é Stones. Eles acharam uma maneira de compor. Mas o rock e o blues, eles têm essa conexão tão... É uma amálgama tão forte que a gente às vezes não consegue diferenciar. Mas o próprio blues é um estilo à parte, né? Que depois influenciou o rock, obviamente. Só que quando a gente vê guitarristas como Clapton, a gente já fala, um guitarrista de rock. Não, mas ele tem as raízes no blues, né? O Jeff Beck também tem, claro, mas ele foi impactado por esse... Ele foi mais impactado por essa sonoridade do jazz, ali principalmente por conta do, como o Pisca disse, o John McLaughlin, grande guitarrista, né, líder da Mahavishnu Orchestra, que nos anos 70 ali, com as experiências no Fusion,
estava levando a guitarra para outro caminho, né? Então o Jeff Beck pega essa mesma informação, só que o Jeff Beck toca de uma maneira totalmente diferente e de uma maneira assim como o Santana. São guitarristas que tocam com uma voz única, né? Você ouve o Santana, você ouve a guitarra do Santana e fala, isso daí é Santana. Ouve sem vê-lo, né? Você só de ouvir a guitarra, você já, opa, isso daí é Santana. Ou no máximo você fala é Santana, ou no mínimo você fala, isso daí está parecido com o Santana, né? Sim. A mesma coisa com o Jeff Beck. A gente percebe isso no Jeff Beck também. Então, Pisca, nesse sentido, são guitarristas de rock que absorveram a influência do jazz, né? De elementos do jazz. Eu queria só passar por o tópico, eu sei que a gente se alonga um pouquinho, mas eu acho que a gente não dá pra falar do Fusion também sem falar dos bateras da época. A gente tem um batera entre nós, Fábio Pisca, e me vem à cabeça de nomes dessa época, sempre a gente lembra do Stuart Copeland, com certeza, do Police, do Bill Bruford, e me corrija se eu estiver errado, Fio, eu também acho muito importantes pro estilo o Jeff Porcaro, do Toto, que tocou com uma galera, o Cozy Powell e o Billy Cobham, que tocou com o Miles, inclusive. O Billy Cobham tava no Bitches Brew, né? Ele faz o Live Evil do Miles, que também é um álbum importantíssimo pra quem conhece Miles e gosta dos álbuns ao vivo. E também tava na época funk do Stanley Clarke, participou de todo esse movimento. Foi inovador, né? E ainda mais o Spectrum, que inclusive foi o álbum solo dele que eu indiquei no programa passado. Ele é um marco, né? Como disco de batera. Sim. Como disco de bateristas, assim, e compositor, né? E que conta com o guitarrista, o Tommy Bolin, que depois veio até tocar, substituiu o Rich Blackmore no Deep Purple. No Deep Purple. Então, o Billy Cobham, ele não tá exatamente no Bitches Brew, viu, Guilherme? No Bitches Brew é o Jack DeRonetti, de um lado, e o Tony Williams. E o Lenny White. Lenny White, é verdade. O Lenny White, é verdade. O Tony Williams não está... isso era um outro ponto, inclusive. O Tony Williams, ele estava cotado para participar no Beats Brew, mas ele já estava com o Tony Williams Lifetime, então ele não conseguiu por conta de agenda. Inclusive, é muito interessante ouvir no fone, né? O Beats Brew, porque fica um de cada lado, né? Aqui, é verdade, eu tô olhando aqui, em 99 foi lançado o Bitches Brew com uma track a mais, chamada Feio, e nessa track o Billy Cobham toca, mas de fato, no lançamento original do Bitches Brew ele não tá. Boa, bem lembrado, bem colocado, Phil. Inclusive tem o Arthur Moreira nessa faixa também, né, na percussão, né? Exato, tem o Arthur Moreira. Isso, exatamente. Não, e só lembrando que o Billy Cobham foi da Mahavishnu Orchestra, né? Isso. Não, ele é sensacional, ele tocou com todo mundo, assim. Com todo mundo. Billy Cobham é super referência, tá nativo até hoje. Eu tive a oportunidade de assisti-lo ao vivo, junto com a Vera Figueiredo. Olha que legal. Então é um músico que também assim prestigia muito a nossa música, a música brasileira. E um detalhe, o John Scofield, o nosso grande guitarrista da guitarra moderna, né, do jazz, ele começou na banda do Billy Cobham, né, lá nos anos 70, antes de tocar com o Miles. Olha que legal. Pro Fusion, Phil, desses bateras assim que eu citei, tem algum que você acha também de extrema importância? Na minha cabeça vem muito Jeff Porcaro e o Cozy Powell o Porcaro por conta da referência que ele por conta de, sei lá, Rosanna, por exemplo, e o Cozy Powell pelo traditional grip ali, né? A mão esquerda que tem o traditional, já vi ele tocando no Rainbow e tal, e ele segurando grooves de rock, assim, pesados, e ele tá no traditional ali e tal. Mas você acha que eles também foram importantes pro estilo, ou a referência vem mais do jazz com o Billy Cobham mesmo? Então, eu acho que, no caso do Cozy Powell, ele pegou uma fase ali do Jeff Beck Group, que é a fase pré, o impacto mais do Fusion na carreira do Jeff Beck. Mas o Cozy Powell, depois, ele vai enveredando por uma coisa mais do hard rock, mais pesada, né? E ele fica muito associado a essa linha, porque depois ele fica muitos anos, ele vai tocar no Whitesnake, depois ele foi tocar no Black Sabbath,
E o Jeff Porcaro é um cara que gravou muito, né? Sim. É um cara muito versátil, né? Então, assim, o Jeff Porcaro, ele ficou muito... Apesar do Toto ter uma importância, uma banda que fez muito sucesso, e a gente tem as referências, mas o Jeff Porcaro gravou muito. Gravou com o Steely Dan, uma banda sensacional. Larry Carlton na guitarra. Maravilha, assim, muito luxo. Sim, Steely Dan. E o Jeff Porcaro também, ele gravou o Thriller, né? Gravou o Thriller, é verdade. Isso, exatamente. Agora, vocês citaram um batera que é um dos meus favoritos e que eu acho que quando a gente escuta, ele tem uma linguagem muito própria e muito ligado a uma coisa de fusão, que é o Stuart Copeland. Copeland, claro. Porque ele é né, o Copeland, ele tem desde a sonoridade da bateria dele até a forma como ele coloca, né, a bateria numa música. Então, assim, ele tocou numa banda no Police, uma banda muito popular, uma das maiores bandas dos anos 80. Muito, né? boa. Muito boa. Músicos excelentíssimos. Muito boa. Mas é muito interessante ouvir alguns trabalhos que o Stuart Copeland fez com o Stanley Clarke. É, então, exato. Inclusive, eles fizeram uma turnê em 2012, você encontra no YouTube, Clarke, Copeland, só colocar Stuart Copeland e Stanley Clarke, tem eles tocando num festival na França. Inclusive, Pisca, fazendo aqui um adendo, o Police, a banda, é uma banda que na sua origem já tinha uma proposta fusion, porque eles já tinham essa ideia de incluir elementos do reggae, do jazz, dentro do rock. E tinha o Andy Summers vinha, né, também já tocava fusion, já era habituado ao estilo. O Andy Summers vinha da guitarra fusion e ele é apaixonado por música brasileira, tem um álbum dele com o Roberto Menescal. Olha que legal. Aliás, tem um show dele com o Roberto Menescal. Para quem não sabe, o Roberto Menescal é um dos grandes nomes da bossa nova, daquele grupo da Zona Sul, a Zona Sul do Rio nos anos 50, né, no fim dos anos 50. O Roberto Menescal estava lá no apartamento da Nara Leão, né, que eles se reuniam lá no apartamento da Nara Leão. Roberto Menescal, violonista, guitarrista, compositor, grande compositor. Tem um trabalho dele com o Andy Summers, e o Andy Summers é engraçado porque o Andy Summers se sente como um convidado do Menescal, né? Não, que legal. Não como um parceiro, ele está ali no trabalho, eu sou um convidado desse grande nome da música universal. O Andy Summers coloca dessa forma, né? E o Sting, a gente vê a carreira do Sting, o quão eclética ela é, né? Inclusive tem O Sting tem canções do William Byrd, assim, coisas, sabe? Exatamente. William Byrd, compositor inglês, né? De música erudita, música clássica. Inclusive tem um álbum do John McLaughlin, de 1994, chamado The Promise, que tem uma faixa chamada Englishman Jam, Englishman em Nova York, né? Englishman em Newark é do Sting, na verdade. Essa faixa do The Promise chama-se English Jam, que é o trio formado por John McLaughlin, inglês, Sting, inglês, e Vinnie Colaiuta, australiano, né? Que foi colônia da Inglaterra, né? Então, o John McLaughlin convidou o Sting para gravar essa faixa, né? Para ver como se dá essa, como o fusion, ele não é só uma forma de você unir o rock com o jazz, mas ele firmou-se como estilo e também com até uma rede de conexão entre músicos de estilos diferentes que fazem trabalhos em conjunto, né? E parece meio um zeitgeist do tempo, né? Quando a gente para pra olhar pro prog, por exemplo, a gente para pra pensar em Emerson, Lake and Palmer, também tem um espírito fusion ali muito enraizado. Quando a gente que nem eu falei do Bill Bruford também, como batera, tá muito enraizado a questão do fusion ali. Então parece meio um espírito do tempo, dos anos 70 mesmo, né? Da galera, tipo, olhar para outros estilos e falar, não, beleza, essa é a linguagem de um estilo, mas eu preciso misturar ele com outro para fazer parte da modernidade, do que Exatamente. as pessoas estão fazendo hoje. Hoje se olha para outros estilos, não estamos mais cada um na sua caixa. Lembrando que você falou do Bill Bruford, Guilherme, tem o UK, né? O Bill Bruford tocou no UK com o Alan Holdsworth, né? O Alan Holdsworth, que foi o guitarrista do Tony Williams, né? O Tony Williams
Tony Williams, The New Lifetime, né? que tem o Alan Holdsworth. Então é legal porque a gente está fechando aqui, né, vários músicos de diferentes estilos, mas fazendo uma sonoridade, né, fazendo um som específico. Sim. É isso, pô, muito legal, gente. Maravilha o programa. Mas nem entramos nos anos 80 ainda, Não hein? entramos Pois nos é. anos 80. Tem algumas coisas que eu gostaria de falar. Eu já tinha colocado aqui o Jeff Beck e o Carlos Santana, mas o Pisca se adiantou e colocou perfeitamente aqui, uma colocação ótima que ele fez. Então, continuando aqui a minha lista, tem o João Donato, grande pianista brasileiro, que gravou 2 álbuns importantes nos anos 70. Um chama-se A Bad Donato, eu falei sobre esse álbum no episódio anterior, que já tem essa qualidade fusion, essa característica. Certo. E o outro chama-se A Blue Donato, né? Onde ele pegou músicas do Wayne Shorter, Sei. tem McCoy Tyner. Então são músicas de jazz tocadas de forma brasileira, abrasileiradas. Então ele toca com uma pegada mais samba, mas são músicas de jazz, temas de jazz, né? E temos também a Dixie Dregs, que é a primeira banda do Steve Morse. Sim. Hoje guitarrista do Deep Purple. O Dixie Dregs é interessante porque é uma banda que vai muito na onda da Mahavishnu Orchestra, porque o Steve Morse é fã incondicional do John McLaughlin. Inclusive, eles compartilham, nos anos 80, a banda grava um disco com o Jerry Goodman, que era o violinista da Mahavishnu Orchestra. Muito legal. Para vocês verem essa proximidade, né? Então, a Dixie Dregs, ela une, como a gente tinha falado anteriormente, enquanto a Mahavishnu une elementos da música indiana com rock e com jazz, a Mahavishnu faz essa fusão tripla. A Dixie Dregs faz uma fusão da música country com o rock e com elementos do jazz também. Mas mais com o rock e com o Southern Rock, né, que eles falam, e o Jazz Fusion. Tem esses dois braços, assim, né? Muito interessante. Muito legal, muito legal. Isso aí. É isso aí. Mais algum ponto, Fio? Mais algum ponto que você queria destacar, Fio Baggio? Acho que nos anos 70 a gente falou do Egberto Gismonti aqui no Brasil, do Hermeto Pascoal, né? Sim. Também. O Hermeto tem um álbum importantíssimo chamado Slave Mass, Certo. que eu recomendo. E tem também o Cérebro Magnético, né? Que eu recomendo ouvir. E acho que nos anos 70 acaba aí, né? Acaba, né? Pelo menos assim... O geral que a gente faz. Ainda nos anos 70, aqui no Brasil, tem o Azimuth, né? Que é um trio é verdade, sensacional. Tem um trio sensacional que começa como uma banda de apoio ao Marcos Valle, aquele compositor. E depois eles se firmam como Azimuth mesmo. Bem lembrado. E... eles fazem um sucesso muito grande fora do país, inclusive o Jamiroquai, o grande Jamiroquai, a banda australiana, cita o Azimuth como uma das principais referências, né? Porque eles mesclam a música brasileira com o funk, né? Então, no caso ali, o fusion deles vai para esse lado. Olha só, legal. O Azimuth existe até hoje, né? Embora o primeiro pianista já tenha falecido, eles estão com outro pianista tecladista, ainda na ativa, né? Então, acho que nos anos 70 nós temos essas referências, assim. Tem outras, mas vamos deixar essas, né? Para não abrirmos tanto. E aí tem os anos 80, que vem com uma outra proposta. Aliás, expande mais ainda o fusion, né? Chegam outros timbres também, a gente tem os sintetizadores chegando exatamente. com força. Até o Holdsworth fica famoso por um álbum, ele tem lá, não sei se é X-Guitar, não lembro mais o nome do modelo, mas é feito um modelo de guitarra synth pra ele, o Pat tem a dele também. Exatamente. Isso é um tópico também que talvez a gente consiga expandir melhor
em outros episódios, porque os anos 80 acho que tem uma explosão muito grande por conta da tecnologia que chega, né? É verdade. E aí vários estilos vão brincar com a música eletrônica. E você tem desde o Kraftwerk, que já vinha já dos anos 70, e expande nos anos 80 essa questão da música de sintetizadores e música eletrônica, e a junção disso com vários estilos, né? Tem também a chegada do punk. Então, lembrando, Guilherme, que você citou aí, né, outros segmentos, lembrando que nos anos 80, o fusion, além do jazz e do rock, tem também a influência da música pop. Da música pop, exatamente. Da música, então, as coisas que a Madonna estava gravando, o Michael Jackson estava gravando, o Chick Corea, por exemplo, lança a Electric Band, onde ele usa principalmente aquele teclado da Yamaha, famosíssimo na época, o DX7. E eu inclusive tenho o songbook do segundo álbum da Electric Band, que é o The Chick Corea Electric Band. Esse álbum tem os registros de teclado, tem as transcrições, e ele coloca os timbres que deveriam ser usados nas músicas, né? Então é interessante. Light Years é o nome do álbum. The Chick Corea Electric Band Light Years, que é a música que abre o álbum. E essa música, ela vem bem nessa onda dos anos... o álbum todo, na verdade. Mas essa música já abre assim, você se sente nos anos 80, por conta dos timbres de teclado, do tipo de composição. É muito interessante a gente observar isso também, porque o Chick Corea, nesse caso, ele não só pegou um teclado e começou a tocar músicas jazzísticas, ele compôs músicas com um formato mais pop, né? Da estrutura da música pop, não da estrutura do jazz. Isso é interessante observar também. Maravilha. Pra gente encaminhar para o encerramento, eu ia pedir referências, recapitulando um pouco do que foi falado durante o episódio. Quem ouviu já deve ter aí anotado, sei lá, mais de 10 nomes aí para correr atrás, mas pra gente fazer uma breve recapitulação aqui. Os discos que eu gostaria de deixar para todo mundo ouvir é o Rise and Fall of Third Stream, do Joe Zawinul, um disco sensacional que me impactou muito. O disco Off Ramp, do Pat Metheny, também me impactou muito. E o Imaginary Day, também do Pat, já dos anos 90. Recomendo que... Lembrando que o Off Ramp, Guilherme, é o primeiro álbum que o Pat usa guitarra sintetizada. Exatamente, era isso que eu ia dizer. E também tem o Naná Vasconcelos, brasileiro, como Coringa, né? Tocava percussão, cantava e tal. É muito legal ouvir esses dois álbuns do Pat exatamente pela mudança de timbre. Um tá nos anos 80, o outro tá nos anos 90. E existe uma diferença de timbre entre eles. Enfim, fica a recomendação aí pra quem estiver assistindo, pra quem estiver ouvindo, né? Pra correr atrás, porque esses álbuns valem muito a pena. Fábio Pisca. Inclusive... Opa, manda bala, Fio. Não, inclusive, só um comentário sobre a sonoridade de guitarra do Pat Metheny. Nós temos essa guitarra dos anos 70, onde ele coloca muito chorus, muito reverb. E hoje ele já diminuiu um pouco isso. Nós sentimos o mesmo fraseado, é o Pat Metheny, só que um timbre mais limpo, eu diria, né? Um sotaque diferente, digamos assim, né? Então, nos anos 80 também, nós temos ali anos 70, 80, 90 em diante, né? Então, você observou bem, né? O Off-Ramp, ele é de 1982, então ele vem ainda um pouco com essa sonoridade da guitarra acústica, a guitarra de jazz, mais anos 70. Aí ele usa a guitarra sintetizada. Daí em diante ele já começa a diminuir o uso de reverb e coros na guitarra acústica. Ele busca mais esse lado sintetizado, né? Agora ele tem ali um sintetizador para ele explorar um timbre muito diferente, muito específico, que é um timbre que lembra instrumentos de sopro com um certo número de efeitos específicos. Exatamente. Inclusive, ele usa esse instrumento como recurso composicional. Exato. Ele fala isso, que quando ele pegou essa guitarra, ele pegou justamente para abrir o universo de composição, como ele exploraria elementos de composição de uma maneira específica. Né? Muito legal, muito legal. Fica a referência aí pro pessoal ouvir, vale muito a pena, gente, de verdade. Muito bom. Sim. Fios, vocês, recomendações de vocês? Vamos lá, posso fazer? Manda, Fio. Bom, eu queria, já que eu citei ali o Jeff Beck e o Santana, eu queria deixar recomendado 3 álbuns de cada, que são álbuns que foram gravados e que
que registram muito bem esse momento de quando esses artistas foram impactados pelo Fusion. No caso do Jeff Beck, o Blow by Blow, o Wired e o Dead and Back. Então são 3 álbuns que eu considero meio que uma trilogia, embora não seja, mas esses 3 álbuns têm essa pegada, essa influência muito forte do Fusion no Jeff Beck. Então Blow by Blow, o Wired e o Dead and Back. E do Santana também, são 3 álbuns na sequência nos anos 70, respectivamente 72, 73, 74, que é o Caravanserai, o Welcome e o Borboleta. Então eu queria deixar indicado esses 3 álbuns. Legal. Do Santana. Ótimos. E 3 do Jeff Beck. Eu queria fazer um pedido específico para você, Phil, que é para você deixar... Isso eu gostaria dessa indicação, porque eu particularmente não conheço tão bem o trabalho do cara como eu gostaria, que é do Stuart Copeland. Você chegou a citar o trabalho dele com Stanley Clarke. Você poderia indicar pra gente, assim... Pode ser até um álbum do Police, sabe? Onde você acha que ele tá, assim... sei lá, que ele apresenta bem essa linguagem do jazz dentro do repertório do rock ali e tal. Cara, olha... Um álbum do Police que eu acho que tem uns elementos assim muito interessantes. Não chega a ser do jazz, mas tem essa coisa do Police, do reggae, obviamente, sempre teve. Mas é um álbum do Police um pouco mais obscuro, vamos dizer assim. Principalmente o que seria o lado B. É o Ghost in the Machine, que é o 4º álbum do Ghost in the Machine. Que é o álbum de 81 do The Police. É um álbum que ele abre com 2 hits, que é Spirits in the Material World e Every Little Fiction Does His Magic, mas depois você vai ter coisas um pouco diferentes, como Demolition Man, One Word, Secret Journey, músicas com elementos diferentes. E eu acho que a performance de bateria do Stuart Copeland nesse álbum é uma coisa realmente única. Mostra assim todo... essa coisa do estilo dele, da técnica, da sonoridade, como que fez do Stuart Copeland um batera tão especial. Porque os trabalhos que ele fez com Stanley Clarke são mais pops, que era uma banda chamada Animal Logic. Certo. Que é uma banda que lançou... Animal Logic. É uma banda que lançou 2 álbuns, que eu gosto bastante. Tem uma cantora, mas aí aparecem alguns elementos, sim. Mas é numa linguagem mais pop. Acho que teria muito a ver com essa coisa que a gente falou já dos anos 80, embora essa banda seja final dos anos 80 e início dos anos 90. Mas pode seguir. Não, muito, muito legal, muito legal. Com certeza vou correr atrás disso aí. Lembrando que o Stuart Copeland também é um grande trilhista. Ele faz trilhas sonoras para filmes. É verdade, bem lembrado. Inclusive, eu estou conferindo aqui, porque eu me lembro disso, ele fez para um filme brasileiro, que se eu não me engano é O Que Isso, Companheiro. Olha só, a trilha dele, que legal. Que Isso, Companheiro, exatamente. A trilha dele. A trilha do Stuart Copeland. Muito bacana, eu não sabia não. Então ficam as referências do Copeland, eu realmente sugiro muito que a galera ouça, é um cara fenomenal, eu vou correr atrás. E eu esqueci de uma referência, eu falei muito por cima, mas é uma banda que ultimamente tem se tornado cada vez mais importante pra mim, que é o Steely Dan. Eu queria que a galera ouvisse o Aja, AJA. Esse álbum é uma maravilha, assim. Steely Dan. Tem na guitarra, quem toca guitarra nesse álbum é só Leary Tenur, que depois ficou famoso com métodos e tudo mais, e o Larry Carlton, que tem o solo na música principal do álbum, que é a própria Aja, que é de chorar, assim. É maravilhoso esse álbum. E tem o Purdy, né? O Bernard Purdy toca nesse álbum. Lembrando que o Lee Ritenour, Guilherme, nos anos 80, ele é um dos nomes do Fusion. Sim. Ele tem trabalhos conhecidos, que tem o Omar Hakim na bateria, o Pisca conhece. O Omar Hakim conheceu pessoalmente, né, Pisca? Exatamente, o Omar Hakim tava no evento da School, no evento no Summerfest. Olha que barato. Os alunos da School of Rock, no evento de 2018. Ele tocou, fez uma clínica, assim, um mini workshop e tocou com os alunos. Tocou uma música do Foo Fighters, tocou Everlong com os alunos e foi muito legal. Um baterista do nível dele falando o quanto era bacana tá tocando ali com alunos, falou da linguagem do rock, o quanto ele também curtia e como era
bacana tocar, e tocou completamente ali de improviso, assim, e foi muito legal ele interagindo com os alunos e... grande o Maraquim. Lembrando que a princípio ele não é um baterista de rock, né, Pisca? Exatamente. Tocou no Weather Report e naquela primeira banda do Sting, né? Quando o Sting lançou aquele... aliás, fez 35 anos ontem do lançamento do primeiro álbum do Sting, o The Dream of Blue Turtles, que era aquela banda que ele trouxe o Daryl Jones, que tocava na época com o Miles, o Maraquim, Sim. Kenny Kirkland, o Branford Marsalis. Nossa, todo mundo do jazz, né? Exatamente. Que também seria, quando a gente falou dos anos 80, né? Anos 80, esse álbum é uma referência também dessa coisa da fusão, né? E da fusão. É legal, a gente vai falando, eu vou lembrando dos caras aqui, tô lembrando do Asia, o Steve Gadd toca. A música título. Steve Gadd. As viradas do final da Asia, tem toda uma questão do solo. Nossa, é lindo, maravilhoso. E é o Steve Gadd, que é um cara que também foi importante pro Fusion, né? Principalmente nos anos 80. Muito importante. É bem lembrado, Guilherme. Bem lembrado. Você vê que a gente acaba passando batido. Tem né? muita Mas gente. O Steve Gadd é fundamental. Gravou muito. Com todo mundo. Desde o Bon Jovi até Chet Baker, o cara tava gravando. E nos anos 70 ele ficou muito conhecido porque ele tocou muito ali com o Steely Dan e com o Simon Garfunkel, né? Ah, e depois legal. E depois com o Paul Simon naquela fase toda de world music no Graceland, depois no Rhythm of the Sands, que tem o Olodum naquele show do Central Park. Exatamente. Os dois shows do Central Park, né? O show ali de 81, que é Simon Garfunkel, é o Steve Gadd na batera, e 10 anos depois no show só o Paul Simon também é o Steve Gadd na batera. Que tem os percussionistas brasileiros, além do Olodum, que abre o show. Né? Que legal. E o Steve Gadd é um cara que tocou com Paul e participou de álbuns com Mingus, assim, né? Ele transitou muito nos estilos mesmo. Muito mesmo. Exatamente. Assim. Sim. O Steve Gadd gravou um álbum importante com o Chick Corea, que é o Three Quartets, um álbum do começo dos anos 80, onde o Chick Corea, olha que interessante, nesse álbum Three Quartets, que não é elétrico, o Chick Corea usa um quarteto, piano, baixo, bateria, a bateria é o Steve Gadd e o saxofone, que é o Michael Brecker, que é um outro cara importante também no Fusion, com o Brecker Brothers, que eles vinham com aquela pegada, funk, aquela proposta mais funk jazz nos anos 70. Nesse álbum do Chick Corea, que é um álbum que tem um quarteto de jazz, um quarteto clássico, que é piano, baixo, bateria e saxofone, o Chick Corea usa a concepção de um quarteto de cordas para estruturar a música do álbum. Então é uma mistura, aquilo que a gente falou do third string, é uma mistura da concepção da música erudita no jazz. E aí eles abrem para improvisação e aquela coisa toda. Nesse álbum tem o Steve Gadd, que o Guilherme citou aí. Assim, tem muita coisa para falar, tem coisas até de intersecção com jazz e pop, com Johnny Mitchell, por exemplo. Você falou do Michael Brecker, eu lembrei do Shadows and Light, da Johnny Mitchell, que tem o Pat, tem o Jaco, tem o Lyle... Tem o Jack DeJohnette. É muita gente, cara, muita gente para pensar assim, né, e lembrar. Eu acho que a gente deveria fazer mais e mais e mais programas sobre, porque tem é um universo muito grande. Exatamente. Phil, Rodrigo Baggio, a gente citou aqui umas referências, você quer lembrar de algumas que você falou durante o episódio, só para dar aquela ressaltada no final? Sim, eu quero falar sobre discos do João Donato, a Blue Donato e a Bad Donato. A Bad de maldoso, malvado, de mal, né? Malvado. Então, um Donato do blues, que é a Blue Donato, e um Donato maldoso, que é o Abed Donato. Do Dixie Dregs, que eu falei da banda do Steve Morse, tem 2 discos interessantes, que é o Free Fall, tem até a música Cruise Control, que é bem conhecida, e o álbum seguinte, What If. São 2 álbuns na sequência. Do Egberto Gismonti, acho que eu já falei no programa da semana passada, Mas não tem problema, né? Ressalta aí, manda bala. Ele é um cara fundamental. Do Egberto, nós temos o Dança das Cabeças, que eu acho sensacional. E os do Hermeto eu já falei, né? O Slave Mass e o Cérebro Magnético também, sim, muito bons.
Do Pat, tem vários, né? Você citou alguns. Eu acho que talvez nos anos 70 tem um álbum muito interessante, que é o primeiro álbum do Pat Metheny Muito Group, bom. chamado Watercolors. Aliás, tem o Pat Metheny Que é Group, o Capa Branca, né? Capa Branca. que é o Capa Branca, e depois vem o Watercolors. Tem também, pessoal, do Egberto, tem o Corações Futuristas. Legal. É isso aí, a galera tá cheia de referência agora pra correr atrás. Cheio de referência, isso. E a gente vai... Pode falar. E do Azimuth, o do Azimuth tem um álbum chamado Light as a Feather, que é igual o Light as a Feather do Chicoria. Inclusive é a mesma música. Olha só que legal. Eu não sei se eu citei no episódio anterior, mas estou reforçando aqui. Muito bom. Muito bom. Maravilha. E é isso, a gente começa a falar, começa a lembrar, começa a ver quem a gente esqueceu. O Baggio agora começou a falar, né, do Donato. Eu lembrei do Eumir Deodato. Eumir Deodato, Poxa. inclusive, Pisca. É. Inclusive, o Eumir Deodato participa desse álbum, A Bad Donato. Opa, Olha legal. que legal. E Eumir Deodato que tem um álbum que é o Prelude, né? Que Exatamente. fez muito sucesso nos Estados Unidos por conta daquela versão funkeada do tema do Strauss, né? O Zaratrusta, né, filho? Olha que legal. Isso, exatamente. Assim falou. Assim falou. O Assim Falou. Falou Zaratrusta, que é o Billy Coban na batera, e que eles gravaram, Isso. e aquilo estourou nos Estados Unidos nos anos 70, né? Estourou mesmo, assim, de vender assim, ser disco de platinas. Olha só. O Eumir Deodato é muito interessante. Inclusive, numa das vezes que eu estive em Chicago, eu fui numa loja de discos de vinil, e é interessante, porque quando você vai no setor de jazz, você encontra ali os álbuns do Eumir Deodato, né? Eles colocam ali. Esse álbum que o Pisca citou tem o Ron Carter e o Stanley Clarke no baixo e o Billy Coban na bateria. Lembrando que Stanley Clarke foi do Return to Forever, o Billy Coban da Mahavishnu, e o Ron Carter é o baixista da fase acústica do Miles, que a gente falou, daquele álbum Nefertiti. Sim. Olha só. Ganhou o Grammy de melhor performance pop Olha só. pela música Assim Falou Zaratustra. Essa. Muito legal. Então, e tem também o prelúdio do Debussy, Sim. Guilherme, nesse álbum. Olha só, que legal. Ele faz a versão do Strauss e faz a versão do Olha Debussy. que bacana. Grande Eumir Deodato. Isso aí. Ô, gente, mas nem entramos nos anos 80 direito. Verdade. Não, vamos as portas precisar estão... fazer. Exato, as portas estão abertas. abertas para mais um programa, e mais vários, eu diria, porque o Fusion ele vai se desdobrando de várias formas. A gente, como bem citado por você, Rodrigo, a gente tá falando do Fusion, que é aquele estilo que a galera lembra mais, é o jazz com guitarras distorcidas e tal, que foi o que a gente falou, mas existem várias vertentes, várias possibilidades, porque Fusion, fusão, nada mais do que a soma de dois estilos para tentar criar um estilo novo, né? Para dar uma nova cara, uma nova roupagem, uma nova textura, novos timbres. Então, tudo isso é muito importante e a gente vai ter essa interface entre rock e jazz, essa interface entre rock e música erudita, essa interface entre música erudita e jazz, bandas que vão juntar os três e vão jogar os três de uma vez, a música eletrônica que chega nos anos 80. Por mim, a gente faz mais programas sobre isso com certeza. Não, e um outro detalhe, né? São vários detalhes que vão aparecendo ao longo da conversa. Aqui no Brasil, nós temos nos anos 60 e nos anos 70 o quinteto, na verdade depois o sexteto do Radamés Inátali, né? Nossa, verdade. Que tem o Zé Sim, Menezes sim. na guitarra. Eles já faziam fusion, porque era o choro tocado de uma maneira sinfônica, num grupo que era piano. No caso do sexteto, o sexteto tinha 2 pianos, guitarra, baixo, bateria e o acordeon, certo. né? Então 2 pianos, acordeon, guitarra, baixo, bateria. E é um dos grupos que na época, juntamente com o Astor Piazzolla, que é um outro grupo também que estava fazendo fusion, só que com tango, né? Então são 2 grupos importantes que estavam mesclando música erudita e jazz, música erudita e choro, música erudita, choro e um pouco do rock, porque o Zé Menezes tinha lá, né? Ele teve o Velhinhos Transviados, que foi um grupo que fazia
releitura tem músicas dos Stones, dos Beatles, rock, né? todas arranjadas numa linguagem mais latina, né? Assim, né? E ele usando marchinha, umas rumbas, tem aquela coisa caribenha, tem aquela coisa também do choro, né? Então já é fusion também, né? Maravilha. Bom, Maravilha. Zé Menezes. Pra galera que tá ouvindo, então, Grandes 1 milhão de Menezes. referências pra vocês. A gente vai voltar nesse assunto, não percam por esperar. E é isso, assim, pra gente dar um encerramento. Rodrigo, muito obrigado por ter vindo dar essa aula pra gente aí de Fusion mais uma vez. Fica o convite pra você Eu que retornar agradeço. numa próxima também, pra gente falar mais sobre esse assunto. Opa. E Fábio Pisca Sim. também, pô, muito obrigado aí pelas contribuições, Opa. pô, do lado da batera, né, muito bacana. Ouvi você falar do Steve Gadd, da galera. E é isso. Daqui a pouco a gente vai ter outro episódio aí pra vocês. E continuem ouvindo ao Fios do Rock. A gente tá em todas as plataformas. Rodrigo, só pra lembrar a galera, se você quiser citar de novo seu Facebook, seu Instagram e tal, pra Isso. galera poder conhecer seu trabalho, seu site. Faz o comercial aí, Fio. Faz o Faz comercial. o comercial, Fio. Momento merchan. A gente vai deixar tudo na descrição, tá, pessoal? Pra quem estiver ouvindo aí, vai estar na descrição, tal. A gente vai deixar tudo bonitinho. Mas é sempre bom, Rodrigo, ressaltar. Vamos vender o produto, né? É www.rodrigobaggio.com.br, Facebook, Rodrigo Baggio, Legal. Instagram, rodrigobaggio.rb. Maravilha. Vocês encontram Aí. Fios do Rock, Fio com U, em qualquer plataforma de streaming para podcast. E qualquer coisa, mandem pra gente aí comentários, dúvidas, questões que a gente sempre tá respondendo, tá? Valeu, abraço pra todo mundo e falou! Abraços. Tchau, tchau. Abraços, até a próxima. Obrigado. Abraços. Valeu.